Shalom, queridos. Hoje, Ezequiel capítulo 23. Já deu aplauso para o Senhor? Já louvou com aquele cântico especial do nosso discipulado MyFFJ? Então, pronto, vamos para o capítulo agora. Capítulo 23 de Ezequiel. Em Ezequiel 23, Deus usa uma parábola para revelar o adultério espiritual e a idolatria do povo de Deus. Deus conta a Ezequiel uma história sobre duas irmãs, Olá e Olibá, Olibá, que foram infiéis ao marido e cometeram adultério com outros homens. Deus usa essa história como uma analogia para o adultério espiritual de Israel, que se afastou de Deus e adorou outros deuses. Deus acusa o povo de Israel de cometer idolatria e adorar falsos deuses. Ele diz que eles se afastaram dele e se tornaram como as nações ao seu redor. O capítulo entra em grandes detalhes sobre a maldade e depravação do povo de Deus. Descreve suas práticas de sacrifício de crianças, imoralidade sexual e outras abominações. Deus declara que por causa de seus pecados, ele trará julgamento sobre eles. Ele diz que o castigo será severo e que o povo de Israel sofrerá muito. O capítulo termina com um apelo para que o povo de Deus, o povo de Israel, se arrependa e que volte para Deus. Deus promete que se eles fizerem isso, ele os perdoará e restaurará seu relacionamento com ele. No entanto, se eles se recusarem a se arrepender, o julgamento virá sobre eles. No geral, Ezequiel 23 é um capítulo que revela o adultério espiritual e a idolatria do povo de Israel. O capítulo usa uma parábola para ilustrar a profundidade de seu pecado e as consequências que se seguirão. O capítulo termina com um apelo ao arrependimento e uma promessa de restauração se o povo voltar a Deus. Então, Ezequiel 23, de 1 a 2. Vamos ver versículos de 1 a 2. A mesma mãe era a nação dos hebreus, Israel. A mesma mãe era a nação dos hebreus, Israel. As filhas eram o reino do norte, Israel ou Samaria, e o reino do sul, Judá. Aqui está sendo a descrição do significado dessa parábola. Embora só tivesse se dividido após a morte de Salomão, essa alegoria fala do período posterior ao apresentar uma descrição do passado de Israel. Durante os anos de formação da nação dos hebreus no Egito, em sua mocidade, os israelitas começaram a praticar a prostituição política e espiritual ao buscar os caminhos do mundo. A adoração a ídolos, a confiança no poder do homem, em vez de no poder de Deus, de confiar no poder de Deus. Ezequiel 16, versículo 20, 26, fala sobre isso também. Ezequiel 23, capítulo que nós estamos, que é 23, no versículo 4, em hebraico, os nomes Olá, que significa o tabernáculo dela, e Olibá, que quer dizer meu tabernáculo está nela. Parece referir-se aos santuários divinos em cada um dos reinos ou num uso distinto aos santuários de ídolos cananeus que se opunham ao verdadeiro templo de Deus. 2 Samuel 6, 17 também dá
entendimento sobre isso. Samaria é mais velha, literalmente, e maior. Samaria é a mais velha, literalmente e maior, por ter sido a primeira a afirmar alianças políticas idólatras com nações estrangeiras e também a primeira a receber a punição por meio do cativeiro. Ao afirmar, foram minhas, o Senhor identifica ambas as cidades como parte da nação escolhida por Ele. A declaração tiveram filhos e filhas alude ao crescimento da nação de Israel. Faz alusão a isto. Os israelitas se tornariam uma nação poderosa, todavia com aliados pagãos e a proliferação dos idólatras. Não podia dar certo assim. Só podia ter fracasso na vida física e espiritual. Em Ezequiel 23, Ezequiel pinta vividamente a história dos reinos irmãos, Israel e Judá. Em Ezequiel 16, o Senhor comparou Jerusalém a uma prostituta. A mesma comparação é usada neste capítulo, mas agora para toda a nação. A ênfase na comparação anterior está no adultério espiritual com a idolatria cananeia. Além disso, em Ezequiel 23, também se trata do adultério político de Israel, ou seja, de suas alianças políticas com potências estrangeiras. Ezequiel 16 enfatiza mais a história anterior de Israel, enquanto Ezequiel 23 enfatiza mais a história posterior de Israel. O capítulo pode ser dividido em 5 seções. Introdução. Olá e Olibá, Ezequiel 23, de 1 a 4. O pecado de Olá, Samaria, Ezequiel 23, de 5 a 10. O pecado de Olibá, Jerusalém, Ezequiel 23, de 11 a 21. Julgamento sobre Olibá, Ezequiel 23, de 22 a 35. Julgamento sobre Olá e Olibá, Ezequiel 23, de 36 a 49. A palavra do Senhor vem a Ezequiel 23, 1. O Senhor vai apresentar a Ezequiel os pecados políticos de seu povo na parábola de 2 mulheres, 2 irmãs. Ezequiel 23, 2. Esta é a terceira vez, depois de Ezequiel 16 e Ezequiel 20, que ele trata da história de seu povo. Na descrição de Ezequiel 16 ainda encontramos a esperança no final do capítulo. Essa esperança está falando da descrição desse capítulo. O fato de as 2 mulheres serem filhas da mesma mãe indica que Israel era originalmente um povo. No entanto, desde o tempo em que o povo estava no Egito, eles são representados como 2 mulheres. A divisão real do reino em 2 partes foi precedida por um longo período de divisão interna. Isso deveria ser um aviso para cortarmos o espírito de divisão pela raiz. Ao ver o que aconteceu com Israel de se dividir o seu reino e ver os danos que foram causados, a gente devia olhar muito bem em relação a nós como igreja, as divisões, o que tem acontecido. As divisões é coisa do diabo, tenha certeza disso. Procuremos andar na unidade, custe quanto custar. Só basta orar, orar e orar. Viu problemas? Não se divida, ore. Viu situações de estar saindo, quebrando aliança? Não saia, ore. Porque isso não vem da parte de Deus. Deus nunca
gostou de um povo dividido. E o pior de tudo, que quando se divide, a situação é tão terrível, porque nunca prospera. Sempre conseguindo chamar outros que estão combinando com as mesmas ideias de revolta, de insatisfação, e aí se junta um povo, formando um povo de insatisfeitos, onde a palavra de Deus está sendo apresentada de uma maneira errada, porque se eu tenho quebrado a aliança, se eu estou saindo de um local porque eu estou insatisfeito, eu já estou apresentando a palavra errada. Porque eu não vou falar de oração da maneira como eu devo, vai apresentar de uma maneira errada, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Como é que eu vou dizer isso se eu saio insatisfeita de um lugar, arrebanhei meio mundo de gente para ser insatisfeitos também, para viver uma vida de satisfação e que uma vida onde Deus não vai reinar, porque ninguém quebrando a aliança se dá bem. Só se for uma pessoa que nunca foi crente, mas se for crente vai se dar mal, porque o Espírito de Deus vai incomodar, não vai ter nunca prazer. Toda vez que lembrar da quebra da aliança, toda vez que lembrar que arrebanhou pessoas que não tinha nada a ver, que não lutou, não foi buscar na mão do diabo para salvar e agora vai pegando porque alguém salvou, não é o dono, mas só que biblicamente aquele que salvou vai ser o pai espiritual e quando chegar lá nos céus, o que vai contar que ganhou aquela pessoa para Jesus é aquele que foi buscar, então tirou da mão do diabo, é esse. Então quando a pessoa arrasta para fazer um novo tempo na sua vida, uma nova dimensão, montando uma religião, um grupinho daqui ou dali, é algo demoníaco. Que sejam libertos todos que fazem isso. Porque ainda está em tempo, Jesus ainda não chegou. É tempo da gente querer viver os melhores anos do ministério. Então, que seja fora todo espírito de divisão pelo poder do nome de Jesus. Se queremos viver os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, observemos logo aqui nesse capítulo o resultado de uma divisão. Isso aqui começou bem longe. Você lembra quando Salomão faleceu e os seus filhos ficaram no seu lugar? Começou ali. Se dividiram, ficou o Reino do Sul, Reino do Norte, e aí daí em diante, claro que Deus, com divisão, ele não poderia estar provando esse povo e fazendo esse povo comer o melhor dessa terra, com divisão. Deus trabalha em cima de unidade, em cima de perdão, em cima de compreensão do que o irmão está fazendo, vai conversar com o irmão, por que não está bem, o que está acontecendo, e não se dividir. Tem algum problema? Vai conversar. A Bíblia de Jesus Cristo fala que se o irmão estiver fazendo alguma coisa que não está sendo agradável, a gente vai a ele, conserta tudo. Como é que a pessoa sai numa situação dessa de desobediência à palavra, forma sua turminha lá adiante, arrebanhando pessoas que ela não ganhou, não foi tirar da mão de Satanás e pode se dar bem. É esse o caso aqui de Israel. Eles se dividiram e aí já sabe, se juntava, ia buscar a nação daqui, a nação daquela, fazer aliança. Foi uma bagaceira, é que vocês estão vendo o resultado. Ezequiel 23. As duas mulheres se deliciam com as carícias dos egípcios. O tempo no Egito começa bem. José é vice-rei. Quando Jacó e seus filhos vêm para o Egito, eles podem viver na melhor parte da terra. Gênesis 47, versículo 6. Gênesis 47, versículo 11. Já passamos por esse estudo, não foi? Gênesis, tudo aí já ouvimos, já estudamos. E quem teve realmente prazer em estudar, não se contentou somente com os comentários, com a leitura, mas pesquisou mais. A leitura de Deus, da palavra de Deus é suficiente. Mas se a gente quer saber coisas em relação àquele capítulo, se a gente quer, assim, ter um amor maior à palavra, a gente pesquisa mais, não é isso? Porque às vezes vem um interrogatório, alguma pergunta, a gente está satisfeito com aquilo que estamos lendo, é a palavra de Deus, a gente crê, a gente ama, mas a gente precisa ter resposta para aqueles que procuram ver como é que está a nossa fé. Se alguém pergunta, com quem casou Caim?
Eu não preciso saber disso, porque eu sei que a palavra de Deus, ele sabe todas as coisas, eu não preciso estar especulando nada. Mas aqueles que não têm ainda Jesus, quer saber a razão da nossa fé. A gente vai falar, a razão da nossa fé é falar o que a Bíblia diz, é falar o que a Bíblia nos ajuda, nos mostra que precisa ser respondido. Então, precisa ser respondido. Então, a gente lê a Bíblia toda que encontra a resposta. Com quem casou? Casou com a irmã. Você vê isso. Porque Abraão casou com a irmã. Muito tempo depois, como é que Caim ia casar com outra pessoa? Se Abraão casou ainda com irmã, é porque ainda estava se casando com parentes. Depois foi que Deus proibiu. Então a gente tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que amar a Bíblia, tem que pesquisar sobre algumas coisas que a gente não está bem esclarecido. Deus dá conhecimento ao homem para saber o que foi que aconteceu naquela época, na época que foi escrito aquele capítulo, na época que foi falado esse assunto. Tudo isso. Quem ama a palavra não fica não duvida, já sabe que Deus está falando, mesmo que Deus não tivesse mandado, dito para nós quem casou com Caim, a gente ia continuar acreditando em Deus. Mas pessoas que querem saber a razão da nossa fé, ficam especulando, quer saber se nós somos realmente amantes da palavra, se temos resposta do que está escrito na palavra. E nós temos, basta estudar. Então, louvado seja Deus, porque nós estamos aqui em Ezequiel capítulo 23, vendo o Senhor com essa parábola, mostrando a situação de Israel. Aí vocês continuam lendo e entendendo tudo, que Deus vai esclarecer tudo. No capítulo 23 que nós estamos, no versículo 5 e 6, nessa passagem, prostituir-se diz respeito à nação ter confiado e buscado forças e segurança em alianças políticas em vez de ser em Deus. Aí você vê, né? Você vai confiar em alianças com políticos? A confiança é em Deus. A gente tem o dever de estar escolhendo alguém que Deus entregou para estarmos ali com aquele pessoal que Deus está mostrando que é a pessoa indicada, no meio de todos, que o melhor é aquele, porque bom só tem Deus, não é? Mas enquanto estivermos na terra, temos que voltar e procurar aquele que estiver mais aproximado de Deus, que seja menos perverso, porque bonzinho só tem um que é Senhor, mas a gente confiar no sentido de fazer alianças com político, com política, em vez de confiar em Deus. Segundo Reis 15 fala sobre isso. Segundo Reis, o livro dos Reis, capítulo 15. Oséias, capítulo 12. Então a Bíblia toda está recheada de palavras em relação a essa situação de deixar de confiar em Deus para confiar em alianças políticas. Ainda aqui nesse capítulo 23 de Ezequiel, de 7 a 10, Ezequiel lembra a seus ouvintes de como Deus já havia castigado Samaria por meio da conquista dos assírios e do cativeiro em 722 a.C., segundo Reis 17, de 5 a 41. Descobriram a sua vergonha, descobriram a sua vergonha, significa ser despido e submetido a grande vexame. Foi afamada entre as mulheres, quer dizer que o povo passou a usar o nome Samaria como sinônimo de nação imoral. A palavra foi afamada, essa frase aí, quer dizer isso. Que entre as mulheres, quer dizer que o povo passou a usar o nome de Samaria como sinônimo de nação imoral. Que caso triste, né? Ezequiel 23, de 5 a 10, o pecado de Olá e o julgamento sobre ela. Samaria se prostituiu no sentido espiritual, Ezequiel 23, 5, e em vez de confiar em Deus, ela se conecta com os assírios, segundo Reis 15, 19, Oséias 5, 13. Buscar a ajuda dos assírios resulta em vizinhos vestidos de maneira impressionante, homens distintos entrando na terra.
buscar a ajuda dos assírios. Entenderam isso? Resulta em vizinhos vestidos de maneira impressionantes, homens distintos entrando na terra. Ezequiel 23, versículo 6. Assim a cultura assíria aparece na terra e conquista o coração de Samaria. Ezequiel 23, 7. Essa cultura está completamente entrelaçada com a idolatria da Assíria, que também é adotada por Samaria. As 10 tribos se curvavam em fornicação aos deuses fedorentos da Assíria. Queridos, é o caso triste. Tudo resultado daquela idolatria que foi fundada por Nimrod, o bisneto de Noé, que tomou toda a terra. Quando o povo foi escravizado no Egito, a idolatria já estava reinando lá e eles não recusaram, porque o dever de um filho de Deus é, mesmo que tenha que morrer, recusar qualquer um outro Deus, porque o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, só existe um, que é o Pai dos céus, o nosso Deus, o Deus de Israel. Eles se recusaram. Eles se recusaram à morte, porque se eles preferissem a morte, eles não passariam por essas coisas, porque Deus ia dar o livramento. Porque Deus tinha um propósito para eles. Eles não iam aceitar a idolatria, não iam ceder, não iam querer ficar naquela vida de promiscuidade. Os ídolos que estavam lá, todos eles, os eventos, os cultos a ele, era com imoralidade. E é por isso mesmo que eles gostaram, e é por isso mesmo que eles de vez em quando voltam. Diz que ama a Deus, daqui a pouco torna a voltar a cultuar os deuses que estão nas outras nações. Porque eles não tinham, mas eles buscavam, se associavam, se aliançavam com as outras nações e adoravam aqueles deuses porque sabia que a carne ia estar prevalecendo. E o que nós temos que ter cuidado é com a carne prevalecer. Porque para Deus o compromisso nosso é com o Espírito. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Mas o povo de Deus sempre nesse negócio de preferir andar na carne, fazendo a vontade da carne, do que fazer a vontade do Espírito. Isso não começou ontem, nem hoje, é de longas datas. E nós podemos entender, devemos entender, que isso tem que ter um basta. Jesus está voltando. Atos 11, Atos 1, 11. Assim como ele foi assunto aos céus, ele voltará com poder e glória para buscar a sua igreja. E a igreja vai deixar de ir? Não. Mas o que vai acontecer? Punição, até se arrepender. Até se humilhar diante de Deus. E você quer isso? Não, eu também não quero. Então nos rendemos logo, vamos nos render enquanto é tempo. Não vamos esperar que as coisas piorem. Já teve uma pandemia, a gente quer mais o quê? Está querendo mais o quê? Em nome de Jesus, vamos nos arrepender, vamos fazer o que Deus mandou. A minha casa é chamada casa de oração, vamos orar. Vamos formar equipes para fazer oração no templo, porque a oração de concordância é muito importante. Cada qual no seu horário, o dia inteiro, templo aberto, pessoas orando, todos concordando com as maravilhas de Deus, adorando a Deus em concordância e também fazendo os pedidos para o socorro que nós precisamos a cada dia das nossas vidas. Vamos viver uma vida de meditação na palavra. O Senhor mandou meditar de dia e de noite. Viver uma vida de adoração, é viver uma vida de obediência. Não é somente estar no culto aos domingos com a mão para cima, e quando sair dali, não sabe nem o que foi que pregou. Pergunta o que foi que falou, não sabe. E como foi o culto maravilhoso, mas não sabe nem o que foi falado na pregação. A gente precisa entender que tudo que Deus está falando aqui de Israel, cada capítulo desse, está mostrando que ele não abre mão de trazer o seu povo, nem que seja na tora. Ele tem um propósito com o seu povo. Ele tem um povo que vai morar, nós teremos um novo céu e a nova terra para nós, o povo dele. E ele escolheu, está escolhido. Ele é pai, ele disciplina. O bom é a gente não esperar que ele venha com a disciplina. É bom se arrepender antes. Ele disciplina. Já imaginou, na pandemia, os templos fechados, o que era isso? Disciplina. O povo não ia orar, vivia o templo fechado, né? Porque não vai orar. E aí veio a pandemia, e aí Deus diz, agora faz conservar fechado, porque se vocês não tiverem com o templo fechado, quem vai punir vocês agora é quem? A doença, a enfermidade e as autoridades que mandaram fechar. Essa é a punição. É bom que a gente abra os olhos espirituais, porque
O Senhor, Ele nos ama e toda disciplina é porque nos ama, mas o melhor do filho é não esperar o pai disciplinar, é obedecer. Porque Ele quer mandar o seu filho buscar a sua igreja e Ele não vai abrir mão do povo que Ele escolheu. Mas enquanto a gente não chegar na medida que Ele quer, a gente vai apanhar. É papai, Ele bate. Eu que não gosto de apanhar, você gosta? Eu tenho experimentado algumas surras por minhas fraquezas, minhas dificuldades de obediência também. Não sou melhor do que vocês, mas é por isso mesmo que eu estou dizendo, não brinque, porque Deus tanto bate individualmente, como bate de um modo total, como da pandemia foi uma pancada só na igreja toda na face da terra. Então vamos mudar, vamos buscar a Deus. Nós estamos em um discipulado maravilhoso. Deus diz, minha filha, traga o meu povo para a palavra. E eu estou aqui, depois de uma chance que Deus está me dando, a misericórdia dEle, que me perdoou dos meus pecados. E agora estou aqui. Eu quero que vocês também entendam, tem pecados aí. Mas que pecado? Peça ao Espírito Santo que ele vai mostrar. Porque no momento que eu pedi ao Espírito Santo, uma coisa que eu nunca pensava que tinha sido pecado, porque eu deixei meu filho 1 ano na mão de uma família e eu achava que tinha razão de deixar, porque eu estava doente, muito doente. Deus disse, foi pecado. O filho que eu te entrego é herança, é minha herança, e eu sou suficiente para te dar condição para, doente ou não, eu dou condição para você cuidar da minha herança. Ah, queridos, se você perguntar ao Espírito Santo, você vai ver quanta coisa você fez achando que estava abafando. Eu pensava que estava abafando, estava doente. Aí eu pensei, não, eu posso descansar um pouquinho, porque além de doente, tomava pancada do meu filho, porque meu filho tinha problema de autismo. E a gente não tinha ainda uma condição assim para estar cuidando da situação de um autista, é muito difícil. Não tinha conhecimento do assunto, não tinha nada. Então, apanhando, tomando surra de meu filho, porque tomava pancada nas costas de ficar sem fala, e achei que estava abafando, que eu estava doente, tomando pancada, então tinha o direito de deixar meu filho na mão de uma família para cuidar durante 1 ano até eu me recuperar. Pois o Espírito Santo me falou, se arrependa. Não se deixe uma herança do Senhor na mão de ninguém, a não ser da própria mãe. Exceto que ela morra, ela tem que morrer com seu filho, não tem que deixar o filho por causa disso ou daquilo. Isso aí é uma coisinha boba diante dos olhos humanos, não é? Não, ela deixou o filho lá porque ela estava doente, pois não é para Deus. Porque Ele diz a nós que ainda que estejamos mortos, nós ressuscitaremos. Então não tem nada para a gente estar duvidando de Deus, não tem nada para a gente dizer assim, não vou fazer essa tarefa, essa missão, porque Deus sabe que eu estou assim. Não tem nada disso, Deus sabe que você está assim, mas Ele renova as forças do cansado e da energia, aquele que não tem mais nenhum vigor. Isaías 40, versículo 29. Então vamos fazer uma revisão como estão os nossos pecadinhos, hein? Guardadinhos, a gente achando que está abafando, que não foi pecado. Não foi pecado não, isso todo mundo faz. Fica pensando, Deus é santo, 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 é tempo de se arrepender. A palavra está nas nossas mãos, o livro santo foi dado ordem para mim. Traga o meu povo para o meu livro santo, entrega o livro santo na mão do meu povo. Você está na liderança de um povo e eu cobro de você se você não fizer isso. Eu pianinho, imediatamente discipulado com a Bíblia na mão. Se interpretar errado, o Espírito Santo vai mostrar e a gente vai consertar as interpretações erradas. Mas o certo é que a Bíblia é o livro que Deus deixou para a gente ter como medida da nossa fé. É nela que vem a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos para os concertos em nome de Jesus. Vamos à frente com muita alegria, fazendo o nosso questionário, fazendo o nome do nosso discipulador lá no YouTube nos comentários, porque a obediência faz a gente comer o melhor dessa terra. Obedeçam em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.